Olá, mulheres! Hoje nós vamos falar de um tema que é muito rico e que pode realmente contribuir para a nossa evolução na carreira, né? Que foi um termo que eu cunhei aqui, que é o network interno, né? Porque até conversando com algumas profissionais, eu entendi que existe, né, para algumas pessoas muita facilidade de estar trabalhando o network externo, né, que é fazer o network com o mercado, com profissionais da mesma área, mas em outras empresas, mas que não é uma preocupação que exista em algumas profissionais em fazer o mesmo trabalho, em desenvolver um network interno nas organizações. Então, eu sou Ana Maria Sena, eu sou fui durante muitos anos executiva nas organizações, agora eu estou empreendendo, querendo trabalhar com o desenvolvimento de pessoas, né, especialmente mulheres, que queiram chegar na carreira executiva, que queiram chegar, né, e se tornarem executivas. Eu fui executiva de diversas áreas, em diversas empresas, então eu tenho muita história para contar dessas minhas muitas experiências como executiva e eu quero compartilhar isso com vocês, esse conhecimento, essa vivência, para ajudar vocês a aproveitar o momento do mercado, que esse momento de mercado é espetacular, né? Que aí as metas ESG em muitas organizações, de ter no mínimo 30% do seu corpo executivo formado por mulheres, né? São metas de inclusão muito importantes e que a gente tem que aproveitar o momento. Eu quero te ajudar a poder ser uma dessas mulheres que vai aproveitar o momento e que vai chegar lá, que vai chegar na carreira executiva. Vamos falar um pouquinho de networking, né? Networking, o que é? Bom, networking é uma ferramenta para mim. Né? Existem pessoas que dizem que networking é um capital, é como se fosse assim um recurso, né, que vai promover o seu desenvolvimento, o seu crescimento, além aí do esperado, né? Eu vou usar aqui meu conhecimento como economista e lembrando Schumpeter, né, que diz que capital é uma alavanca do capitalismo, né, que são os meios de produção do capitalismo. Então, vamos tratar assim como um capital, como uma ferramenta, um meio de produção que vai permitir que você tenha, além de tudo, além de todos os benefícios óbvios, né, de um bom network, que você tenha o seu almejado crescimento de carreira. Então, eu comecei a ouvir mais, estudar mais essa questão do networking, né? Porque existem realmente pessoas que têm muita facilidade de fazer networking. Eu mesmo tinha uma amiga querida, uma grande executiva, e ela dizia: ah, não, eu tô na fila do mercado, eu tô conversando. Já tô conhecendo novas pessoas, a gente nunca sabe, né, quem é que tá lá, e se não tiver ninguém para conversar no mercado, eu vou conversar com as paredes. Então, essas pessoas mais para fora, né, essas pessoas que têm essa facilidade de conversar, de puxar papo, e ela realmente é uma pessoa muito agradável, uma pessoa que todo mundo quer conversar, quer chegar perto, tem sempre assunto, é sempre envolvente, é sempre muito bom conversar com ela. Saudades de você, minha amiga querida que está tão longe. Mas voltando agora, existem pessoas que têm facilidade, outras que nem tanto. Eu confesso, não é a minha característica mais forte o networking externo, né? O network externo não é muito a minha praia, mas eu gostava de fazer o network interno. Então eu vou criar uma distinção entre os dois,
Primeiro vamos entender primeiro o que é essa história de networking, né? Na verdade, para mim, networking é a construção de relacionamentos profissionais com o objetivo realmente de você ter aí um relacionamento frutífero, né? Que networking de verdade é que você possa contribuir para a pessoa e a pessoa contribuir para você. Muitas vezes no networking existem pessoas, você pode ter relacionamentos com determinadas pessoas que ajudam mais a sua carreira e você pode ter relacionamento com pessoas que você ajuda mais na carreira delas. Mas eu acho que é isso mesmo, né? A gente vai aí trocando, é uma troca. Network é uma troca. É um relacionamento frutífero para ambas as partes e é uma troca. Porque, para mim, me dá muita satisfação quando eu consigo ajudar pessoas a se desenvolver, a chegar numa carreira, uma evolução de carreira que ela tanto almejava. Então eu contribuí de alguma forma para isso. E também agradeço muito as pessoas que me ajudaram no caminho do meu desenvolvimento aí. E eu tive muitas pessoas, apesar de eu dizer que eu não tenho tanta facilidade assim de construção de network externo, mas eu tive excelentes profissionais que me ajudaram nesse meu caminho de desenvolvimento do network externo. Mas eu quero falar mais com vocês sobre o network interno, né? Porque eu percebo que algumas profissionais, até no afã, né, de construir um excelente networking, elas acabam se desvirtuando aí dentro das organizações e buscando oportunidades fora. Então, acabam tendo uma crença que nunca vão surgir oportunidades internas, porque, por isso, elas vão construir o network externo, que é uma forma aí do plano B, é uma forma aí de ter acesso a oportunidades do mercado e a empresa em si, né, essas profissionais acabam tendo uma percepção de que a empresa não oferece oportunidade, que a empresa não tem um lugar especial para elas de crescimento. Bom, eu acho o seguinte, o network externo é óbvio que ele é importante, mas ele não pode ser único. Se você quer crescer na carreira, e eu acho que a gente cresce mais rápido dentro da organização do que no movimento de saída, né? Eu já fui, né, executiva da área de RH, de gestão de pessoas, e as empresas que faziam, né, as empresas onde eu trabalhei, que faziam mais contratações externas, quando elas estavam buscando um executivo ou um gerente para uma posição, era muito difícil a empresa optar por um profissional que ainda não estivesse vivendo a posição. Ou seja, ela tinha uma remuneração diferenciada, então ela conseguia, inclusive, fazer o hunting, né, que a gente chama, a caçada de profissionais que estivessem já exercendo a posição, mas com uma remuneração inferior à que ela oferecia. Então, a empresa ia ao mercado, buscava profissionais já na posição. Era muito difícil, né? A empresa apostar num profissional que ainda não tivesse a experiência na posição que estava vaga, né? Que ela estava buscando ocupar. Então, primeiro foco, empresas geralmente, como não conhecem em profundidade o comportamento do profissional, é muito difícil que elas venham a contratar para a posição que elas têm vaga, um profissional que não tenha a vivência nessa posição. Isso é um ponto para você pensar. E isso faz com que realmente lá na movimentação interna que você vai conseguir chegar para poder ocupar a posição, né? Você tem que se desenvolver.
dentro da própria organização para conseguir fazer o movimento externo melhor. Eu trabalhei em outras empresas que era um movimento realmente interno, ou seja, ela tinha uma vaga e ela aproveitava, né, o que a gente chama da prata da casa. Ela ia lá dentro dos profissionais que estavam no nível já prontos, né, que ela julgava aptos a ter a promoção, a ter o crescimento para a posição. Então ela ia buscar lá dentro de casa mesmo, né? Podia até ser profissionais que não eram efetivamente da área, né? Não precisava ser da área, mas estava apto a ser promovido para aquela posição de gerência, por exemplo, de diretoria, ou seja, era sempre através de movimentações internas, promoções. Como eu tive a vivência nas duas empresas, o que eu posso dizer para vocês é: o network interno é sensacional. O network interno, inclusive, promove um futuro network externo, porque quando o profissional sai e te conhece, ele valida o teu crescimento, o teu desenvolvimento. Então, o network interno nunca vai ser desperdiçado, nunca é um desperdício. E o que é o network interno? Existem muitos momentos de network interno e que as pessoas não prestam atenção. Então, vou dar um exemplo de um caso que eu vivi. A empresa, ela tinha uma preocupação muito grande com o desenvolvimento das pessoas, então era muito comum os executivos irem para a sala de aula para desenvolver colaboradores. Não só os colaboradores dele mesmo, né, da área dele, mas também colaboradores de outras áreas. Então ali, né, para os colaboradores que estavam participando do treinamento, era como se fosse uma vitrine, né? Eles estavam meio que em exposição, era um momento que eles podiam se posicionar para que aquele executivo conhecesse os profissionais, né? E conhecesse num momento mais relaxado, conhecesse num momento menos hierárquico, né? Porque professor e aluno é um momento realmente muito especial, um momento mágico para mim, né? Um momento de executivo em sala de aula. E esse modelo dessa empresa eu sempre achei sensacional e eu tentei levar isso para diversas organizações, porque eu acho que esse é o melhor network interno que você pode fazer para conhecer os profissionais. É um momento de desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, que você permite que pessoas tenham acesso a conhecimentos, a vivências, a experiências diferenciados. Para mim, é realmente mágico no sentido de só ter características positivas. Mas pode ter uns probleminhas, né? Então, me lembro o presidente da empresa me falando: estou chateado porque eu tô ali, a turma é um pouco desnivelada, então fica difícil ajustar, né, o tema da aula, porque eu percebo algumas pessoas que elas começam a perder o contato e tem umas até que dormem em sala de aula, né? Não conseguem, estão cansadas, até dormem em sala de aula, né? No fundo, o professor sempre fica assim, meio responsável, se sente muito responsável pela dinâmica da turma, pela motivação dos alunos e realmente fica triste e abalado quando a pessoa até dorme em sala de aula, né? Mas esse é um momento de networking que você não pode dormir em sala de aula. Na aula de um alto executivo da empresa, que pode surgir uma oportunidade, que pode pensar em você, mas vai pensar em você dormindo. Vai pensar em você desmotivado.
vai pensar em você não participativo. Por que que ele ia escolher você? Então, isso responde por que que as oportunidades não chegam até você. Entendeu agora que existem momentos muito especiais na empresa de fazer um excelente networking e que você está perdendo essa oportunidade de ouro? Essa é uma oportunidade de ouro de fazer um excelente networking, né? Eu vejo também, né, ainda dentro das dinâmicas desses treinamentos, eu vejo muita gente que vai empurrado para os treinamentos. Arroz de novo. Não vou aprender nada, eu podia até estar lá ensinando. Mas você vai aprender a fazer trabalho em grupo que não é o seu, porque eu também vejo muita gente que é a panelinha, né? Vai lá e só fica ali na mesma panelinha, que não percebe a oportunidade de ouro de estar conhecendo pessoas de outras áreas, das outras áreas da empresa, de entender a dinâmica dessas outras áreas, de estar ali fazendo um trabalho realmente em equipe, podendo ser lembrado por esses colegas, porque muitas vezes as lideranças, quando tem um projeto, quando tem um desafio, que estão precisando pensar em pessoas de outras áreas para ajudar no desafio, eles consultam a equipe. Não, mas aí, quem vocês conhecem? Você está lá na sua panelinha, a oportunidade não vai chegar para você. Realmente, a empresa não vai conseguir te conhecer, né? E aí a oportunidade não vem. Mas será que o problema não é que você não está fazendo um bom network interno? Que você está abrindo mão de fazer um network interno de verdade, de conversar com pessoas diferentes, de mostrar o seu conhecimento, a sua contribuição? Porque também tem isso. Tem gente que até vai, né? Porque eu, como professor, usava essa técnica, né? Eu fazia aquela história de 1, 2, 3. Então, você é número 1, número 2, número 3, número 1, número 2, número 3, número 1, número 2, número 3. Agora, os uns formam um grupo, os dois formam um grupo. Ou seja, eu sempre criava esse momento de obrigar as pessoas diferentes a estarem reunidas para se conhecer melhor. Porém, embora contudo, tem gente que vai para o grupo desconhecido, e aí, porque é um grupo desconhecido, eu não quero nem saber, né? Eu vou entrar muda e sair calada, né? Não conheço ninguém, essa gente de outra área. Tem nada a ver com as minhas dificuldades, o que eu tô fazendo aqui? Tô perdendo meu tempo. Sim. Com essa atitude, com essa postura, você está perdendo tempo. Porque você podia estar ganhando tempo, fazendo network interno, trazendo contribuições, mostrando o seu conhecimento, a sua competência para outras pessoas. As outras pessoas sabendo que você pode ajudar, que você pode contribuir na área delas. As outras pessoas pensando, quando eu tiver um problema assim, aqui na área, eu vou ligar para fulana lá da outra área, que eu acho que ela vai poder ajudar dentro da área dela. E é assim que as pessoas vão se desenvolvendo dentro das organizações, aproveitando momentos ricos que a empresa oferece. Olha a oportunidade que você está perdendo e que a empresa ofereceu para você. Mas você prefere não participar. Você prefere ser refratária e pensar, para que eu vou? Para que eu vou participar? Abre mão. Tem gente que é ofertada a oportunidade de ir participar de um treinamento, ele abre mão e manda um colaborador dele. Não, eu falei, né, eu sou aqui supervisora na área, mandei meu colaborador aí, porque esse assunto aí eu já conheço, eu já sei tudo disso aí. Essa postura de eu sei tudo disso aí não vai te ajudar a se desenvolver. Porque eu vou te falar, a gente sempre aprende alguma coisa.
Se não aprender nada teórico, né, nenhuma habilidade específica, a gente aprende sobre o funcionamento da empresa, a gente ri com colaboradores de outras áreas, a gente estabelece novos relacionamentos, a gente descobre como resolver alguns problemas da área em outras áreas. É sempre uma oportunidade incrível. O network interno não tem preço. Então, aproveite as oportunidades de network interno. Por exemplo, outros eventos dentro da empresa que ajudam a você construir um network interno poderoso. Eu trabalhei numa empresa que a gente fazia muitos projetos, né? A gente usava, né, essa metodologia de projetos, a gente montava um grupo de projetos e eu vi profissionais que falaram: eu não tenho tempo de participar de mais um projeto, então eu deleguei. Eu pedi para outra pessoa ir no meu lugar, pode ser um par, pode ser um colaborador, ou seja, eles abriam mão de participar de um projeto. Se é um projeto com estrutura de projeto, que vai ter sponsor, que vai ter o gerente do projeto, o gerente de projeto, que vai ter um monte de outros colaboradores envolvidos, olha que oportunidade incrível de conhecer outras pessoas, de expor o seu conhecimento, de se desenvolver, de entender para onde está indo a empresa, naquele processo, naquela situação, naquele produto. E você perdeu. Abriu mão de participar. Achou que não era importante, que cuidar lá dos seus probleminhas do dia a dia é mais importante do que participar de um projeto estratégico, que todos os executivos vão ver como está funcionando, que os seus colegas vão te conhecer. Como eu já disse, muitos colegas estimulam, né, os seus líderes com relação a outros profissionais. O crescimento da carreira, ele não é assim, né? A escadinha que cresce assim. Ele é muitas vezes assim, você anda de lado, aí sobe um degrauzinho aqui, aí volta aqui, aí vai para outro movimento, aí desce um pouquinho, aí sobe um pouquinho, e assim vai. Carreira não é uma coisa linear, né? A gente bota uma escadinha, mas é uma escadinha que vem para cá, que vem para lá, que tem a rampinha, que sobe de novo. É quase uma montanha-russa, né? O crescimento da carreira não é tão simples quanto parece. Claro que alguns profissionais são agraciados com uma movimentação de carreira linear, constante, subindo ali a escadinha degrau por degrau até chegar na carreira executiva. Parabéns para eles, muito legal. Eu, por exemplo, não tive essa conquista fácil. Sempre foi um movimento que eu antes andei de lado, até desci um pouquinho para depois subir de novo. Sempre teve emoções, foi sempre com muita emoção, nunca foi com pouca emoção. Então, atente-se, é claro que o network externo é fundamental, mas o network interno é tão ou até mais importante do que o network externo. Então, invista para o seu crescimento de carreira, principalmente dentro da organização. Você precisa investir no network interno. E eu quero falar assim de 3 fatores que eu acho importantes nesses momentos de interação para a construção do network interno e que se assemelham com fatores do network externo. O primeiro desses fatores é o que a gente chama do gatilho. O marketing, né, trouxe para a gente os gatilhos mentais, o gatilho mental da reciprocidade. O que é reciprocidade? É você dar antes para receber depois. Então, você tem que pensar, quando você está diante, por exemplo, de um trabalho, de um projeto, né, tá lá participando de um projeto, tá lá participando de um treinamento, como que você pode ser útil para a pessoa com a qual você está ali trocando, você está
estabelecendo um vínculo, né? Estabelecendo uma relação com um grau de profundidade maior. Como que você pode ser útil, como que você pode ajudar, como você pode contribuir para essa pessoa. Então, por exemplo, em sala de aula, né, se eu estou estabelecendo esse vínculo com o meu professor, que é um executivo da empresa, é prestando atenção, é fazendo perguntas inteligentes, né, gente? Pergunta aquelas perguntas horrorosas, né? O professor falou assim: a mesa é branca. Professor, qual é a cor mesmo da mesa? Isso não é uma contribuição, né, gente? Ele acabou de falar que a mesa é branca e você pergunta se qual é a cor da mesa, então é porque você não prestou atenção. E não é bom. Isso não é contribuição. Então, contribuição é: poxa, professor, isso que o senhor está falando, o senhor sabe que eu vivi na minha vida, porque um dia aconteceu isso, e aí deu ruim ali, mas isso aí que o senhor falou, realmente, se a gente tivesse atentado, a gente não teria feito dessa forma, a gente teria feito assim e teria dado sucesso. E isso dá um gancho para o professor conversar mais, aprofundar mais o conhecimento. Ou seja, sempre a gente pode contribuir para o outro. E no momento que a gente contribui para o outro, pela reciprocidade, o outro também se sente na obrigação de contribuir para a pessoa. Então, lá no futuro, quando surgir uma oportunidade, ele vai lembrar: poxa, mas aquele aluno, ele era tão empenhado, ele tinha uma contribuição, ele trazia casos, ele estava sempre ali me ajudando na aula. Eu vou pensar nele para essa oportunidade. Por que não? Então, a reciprocidade ajuda muito. Um outro fator, né, que também ajuda muito é o gatilho mental da autoridade. Então, a autoridade é quando você realmente tem um conhecimento de causa, né? Você é uma referência, você se torna uma referência naquele assunto para as pessoas. Como é que a gente se torna uma referência, uma autoridade no assunto para as pessoas? Estudando o assunto. Tem que saber. Não pode ser um conhecimento superficial que a maioria tem. Você tem que ter um conhecimento maior daquele assunto. Mas não adianta ter esse conhecimento e só você saber que você tem esse conhecimento. Você tem que trazer esse conhecimento à tona nos momentos que se tornam relevantes e necessários que o conhecimento venha à tona. Então, está participando aí de um projeto, dê opiniões, fale quando tem que falar, né? Eu me lembro de uma profissional que estava participando de um projeto e era da minha área, e eles falaram lá sobre um determinado, queriam levar o processo para um formato, e ela sabia que o formato não era ideal, que ia dar um problema disso, daquilo outro. Aí veio falar comigo: não, porque, olha, eles estão pensando em fazer uma loucura, de fazer o projeto assim, sabe? Mas vai dar isso. Eu falei: uai, mas você não falou para eles na hora? Ela: não. Eu falei: então agora você vai anotar tudo que você tá falando para mim que pode dar errado, e na próxima reunião você tem responsabilidade, habilidade de resposta, né? Tem que ir lá e mostrar para eles tudo que pode dar errado. Pois bem, ela fez isso e foi ótimo, porque as pessoas entenderam mais o processo, as pessoas agradeceram a contribuição dela e puderam realmente rever o processo de outra forma, de uma forma mais eficiente, mais eficaz e eficiente. E ela ficou bem na foto. Mas quantas vezes a empresa, né, o dia a dia, oferece você a oportunidade de se posicionar como conhecedor do assunto e você prefere o silêncio? Quer fazer um network interno? Você vai ter que se expor, você vai ter que mostrar que você conhece o assunto, a sua autoridade sobre esse assunto, e o gatilho mental da autoridade te dá muito poder.
Então, use o gatilho mental da autoridade se expondo. Ah, mas eu tenho medo de falar, mas eu tenho... eu também nunca entendi muito bem esses receios, né? Mas acredite, você vai conseguir. É melhor falar do que ficar com o conhecimento te travando aqui, você achando que vai todo mundo cair ali no buraco. Você tem responsabilidade por não deixar as pessoas caírem no buraco. E as pessoas vão te agradecer por isso. E dentro lá da reciprocidade, isso vai vir como um ganho para você no futuro, não tenha dúvida disso. E por fim, o gatilho mental do propósito, né? Dos porquês, por quê, né? O Sinek, ele fala muito dessa questão do porquê, né? Tem até um livro famoso dele, Primeiro Porquê. O porquê é o propósito, né? Por que que eu devo fazer uma determinada coisa? Por que determinada coisa é importante, é relevante? Então, cria primeiro, né, a relevância, a importância. E você, com isso, quando você começa a explicar os porquês, você começa a estabelecer uma prioridade. Você começa a ter uma noção mais clara da prioridade das coisas, né? Porque muitas vezes a gente está envolvido em inúmeras atividades, não sabe o que fazer primeiro, e o propósito te dá esse caminho, né? Te dá essa resposta, porque ele mostra as coisas que vão ter mais impacto no que é importante, né? Naquilo maior que se quer alcançar. E um propósito, ele junta as pessoas, né? Então ele também, ele entra, né, no outro gatilho mental, que é o gatilho mental da afinidade, né? Porque o teu propósito de vida, né, a forma como você atua, o seu jeito de ser, vai te aproximar de pessoas que guardam semelhança com esse seu jeito de ser, com o seu propósito, com o seu porquê fazer as coisas, né? Então, esse é um fator, propósito para mim é uma coisa muito importante. Ele tem a ver também, ele acaba desenhando também a forma como você vai agir. Então, o propósito, por que eu vou fazer determinada coisa, e isso começa a definir o como eu vou chegar lá. E é esse como que vai interferir aí na afinidade com outras pessoas, e que vai fazendo você aproximar de pessoas que vão acreditando na sua liderança, que vão acreditando no seu caráter, que vão acreditando no teu potencial, no teu desempenho real, de fato, dentro da organização. E isso só vai ajudar você a se desenvolver na sua carreira. Portanto, mulher, não fique parada acreditando que eu vou fazer um network externo, eu vou conhecer pessoas fora, que assim, né, eu vou crescer. Reflete o quanto que você realmente está investindo no network interno e como que o network interno pode te ajudar e te fazer chegar lá. Eu tenho um outro vídeo que eu falo da questão de como que a pessoa deve aproveitar as oportunidades quando está diante, né, do CEO da empresa, do presidente da empresa, que algumas pessoas ficam muito tímidas, ou algumas pessoas ficam preocupadas que os outros achem que ela está puxando o saco, que adota uma postura refratária. Não faça isso. Networking, acima de tudo, é saber se comportar e saber aproveitar esses momentos de contato para vender quem você é, né? A vida é uma venda. Eu tinha um amigo que falava isso, tudo é venda. Eu tinha um professor que dizia que tudo era marketing, e marketing é a arte de vender parecendo que você não está vendendo, né? Então, é uma venda. Você está se vendendo o tempo todo, e você pode estar se valorizando ou se desvalorizando em cada contato que você faz, principalmente dentro da empresa. Lembra disso. Você quer a carreira executiva. Um executivo, ele vive de contatos.
Então começa a desenvolver agora essa sua competência de networking. Claro que o networking externo continua importante, continua relevante, mas ele não pode desfocar, ele não pode fazer você perder contato com a sua empresa, onde você está, onde você pode se desenvolver. Aproveite as oportunidades, sim. Use todo o ferramental do networking para estabelecer contatos frutíferos dentro da tua organização. Isso só vai acrescentar valor e poder para você. Quantas vezes eu fui ajudada no mundo externo pelos meus contatos internos, né? Quando eu tive que me recolocar no mercado, quantas vezes as pessoas que eu conhecia nas empresas contribuíram para que eu alcançasse as posições para que eu estava me candidatando. Network interno é muito valoroso. Fica preocupado com isso, sim. Coloca isso na mente e comece agora a construir o melhor network interno que você pode dentro da sua organização. Você vai ver como que oportunidades ocultas dentro da empresa vão começar a pipocar na sua frente. Boa sorte!